Negociação de Sorriso trava e ele se apresenta aos profissionais. Paulinho avança em recuperação, mas uma coisa chama muito a atenção: a boa malandragem de Andreas Pereira e como eu senti falta disso no futebol. Informações atualizadas sobre Danilo, Nino e Marcos Leonardo e a estreia de John Arias. Fala, família Palmeiras 90 a mais, que maravilha que é passar uma semana após uma vitória contra o maior rival, não é verdade? Esse vídeo é um oferecimento do nosso patrocinador master, a CVREC. Se você está procurando emprego, cadastre o teu currículo no site da CVREC, é de graça. E se você tem um estabelecimento comercial e precisa contratar, utilize o serviço da CVREC, porque eu tenho certeza que ele vai te ajudar para você focar no que mais importa. Família, vamos lá, tem bastante coisa legal pra gente falar hoje, né? Então, o primeiro ponto que eu quero trazer é a questão do Sorriso, um dos destaques da base do Palmeiras nos últimos anos, um dos destaques da Copinha, né? E um jogador com uma velocidade que chama atenção e um drible curto realmente muito refinado. O Palmeiras estava tentando acertar o empréstimo do jogador, né, para o Banias FC dos Emirados Árabes, mas as negociações travaram nas etapas finais, ou seja, Sorriso se apresenta aos profissionais e vai treinar com o grupo e o Palmeiras avalia o futuro do jogador. Na sua opinião, Sorriso teria oportunidades nesse time profissional do Palmeiras? A gente sabe que existe um reflexo, né? Existem jogadores como Endrick e Estevão que nem sentem o peso da camisa e jogam de boa no profissional. E existem alguns jogadores, como o Luigi, por exemplo, que precisam de um período de maturação e adaptação. Período esse que o Palmeiras, no atual momento, não pode esperar. É bem verdade que o Verdão emprestou o Gilberto, que é um baita de um lateral que com certeza seria titular desse time. Entretanto, a gente não tem como confirmar, por exemplo, se ele não seria uma espécie de Luigi, né? Um jogador que precisa de mais tempo para se lapidar. O Sorriso tem 45 jogos na última temporada com 11 gols, temporada mais artilheira do jogador. Desejamos sorte e eu acho que o Palmeiras pode sim dar alguns minutos em campo para ele para testar. Vamos ver o que acontece. Embora seja um jogador um pouco mais franzino, né? Qualidade técnica ele tem. E falando em qualidade técnica, velho, a gente precisa pontuar a qualidade técnica que o Andreas Pereira tem. Mas também um fator que chamou muito a atenção foi a boa malandragem. Quando ele deu aquela raspadinha ali no gramado ali pra tentar prejudicar ou atrapalhar um pouquinho ali o Memphis, né? Ele mostrou uma coisa que a gente não via há um certo tempo no futebol, né? Aquela boa malandragem, aquela malandragem que não vai prejudicar diretamente alguém. Porque se o Memphis Depay fosse um jogador um pouco mais experiente, como a gente imagina que ele é, né? Ele pegaria a bola e ele movimentaria ela para o outro lado, enfim, ele teria percebido. Isso é uma tática comum na Europa, né? Mas muito mais do que essa boa malandragem, a bola que o Andreas Pereira e que o Marlon Freitas jogaram ontem foi absurda, tá? Jogaram muita bola. E nós vamos analisar esse jogo já já, tá bom? Inclusive com alguns números aí, alguns dados pra gente trocar essa ideia. Agora, vamos lá. Vamos entender, além de toda essa magnitude que tá rolando no Palmeiras, do ponto de vista de internas, né? Como tá rolando as negociações, a parte externa do clube, porque tá na hora da gente falar do mercado da bola. E o primeiro nome que a gente recebeu notícia hoje, diversas fontes no mercado aí, na imprensa mesmo, pesquisando no Google você encontra, né? Nino. Então as negociações com o Nino a gente já tinha falado, né? Essa semana ou vai ou racha. E tá muito mais perto de rachar do que de ir, tá? Então, brincadeiras à parte, Palmeiras está encontrando uma dificuldade gigantesca com o Zenit, não é de hoje, mas ao que tudo indica, o Palmeiras de fato não vai conseguir superar o que os russos querem pelo jogador, tá? Então, 99% de chance aí de que o Nino não vai vestir verde pelo menos até junho. Há uma remota possibilidade de que o Zenit libere o jogador caso seja campeão russo agora no final da temporada. Palmeiras está acompanhando de perto, mas na boa eu não acho que o Palmeiras precisa do Nino agora não, tá? Já vamos falar desse assunto, porque também precisamos pontuar a respeito do Danilo. Muito tem se falado a respeito do Danilo ultimamente e ele não jogou a última partida, não foi nem relacionado, né, para a partida contra o Vasco, e isso gerou um alerta, né, uma expectativa um pouco mais relevante aí de que o Palmeiras pudesse contratar o jogador e tê-lo aí no elenco ainda nessa temporada, tá? Difícil também, infelizmente, porque para mim o Danilo seria o jogador ali, um divisor de águas pro Palmeiras, né?
Ao que tudo indica, o Danilo não vai vestir a camisa do Palmeiras também nesse primeiro semestre. Palmeiras tá tentando, tá? Essa é a informação que a gente tem. Palmeiras tá tentando fechar negociação com o jogador, mas tá difícil. Botafogo tá fechando a porta. Na boa, 120 milhões de reais pelo jogador, eu acho que ele vale muito, muito. Ele vale cada centavo. Guardadas as devidas proporções para o mundo do futebol, é o que eu sempre falo, né? Numa realidade onde um professor ganha R$1.000, R$2.000, cara, não vale, né? Mas pro mundo do futebol, hoje em dia, sim, é um jogador que vale muito a pena. E falando também a respeito do Marcos Leonardo, velho, olha, presta atenção, Marcos Leonardo realmente será emprestado pelo Al Hilal. É uma proposta de empréstimo com opção e não obrigação, como muita gente tá falando aí, de compra. Ou seja, jogador que vai ser o time que vai contratar o jogador por empréstimo ele vai optar por contratá-lo em definitivo e não é obrigado, tá bom? Flamengo saiu na frente da negociação. Essa informação que a gente tem aí, acompanhando o Marcelo Liana, foi bem específico nesse caso aí. O Flamengo precisa de um centroavante também. O Fluminense tá de olho, tá? Então a gente tem Flamengo, Fluminense, Palmeiras e São Paulo, tá? O Palmeiras tá sondando, mas daquele jeito. Você sabe como a diretoria funciona, né? Se entender que é uma boa oportunidade, vai pra cima sem dar chance pros rivais, né? Vai ficar uma briga boa aí com o Flamengo, só que também tem uma questão financeira bem positiva, né? Um saldo financeiro bem positivo para negociar o jogador. Agora falando do André, muita gente me perguntou sobre o André do Wolverhampton, né? Acho muito difícil, e eu não tenho como te confirmar isso, tá? Mas eu acho muito difícil que o Palmeiras invista mais 130, 150 milhões de reais no André, para ter o André. Tá? A chance é bem pequena disso acontecer, então eu já colocaria ele na lista dos jogadores que tem mais chance de não vir do que de vestir a camisa do Palmeiras, tá bom? Então a gente tem Nino, a gente tem Danilo, a gente tem Marcos Leonardo e a gente tem André. 4 jogadores que caberiam como uma luva no Palmeiras, mas que estão cada vez mais distantes, tá? Nós já vamos falar, inclusive, comparar números no SofaScore desses jogadores todos que a gente tá falando aqui para entender quem faz sentido, quem encaixaria no Palmeiras ou não, mas a gente precisa pontuar. O Palmeiras precisa, ficou claro, né, analisando o jogo de ontem, que o Palmeiras precisa adequar-se à situação atual de mercado. O Palmeiras precisa montar um elenco e não só um time. Ontem, embora o Palmeiras tenha vencido o Corinthians, cara, a partida foi muito ruim do ponto de vista técnico, né? O Palmeiras não conseguiu acertar triangulações, o Palmeiras nitidamente estava perdido em campo, não vimos uma ultrapassagem do Piquerez, o Kelvin tropeçando na bola, enfim, precisamos renovar e adaptar o nosso elenco, tá? E aí muita gente vai me falar do Abel Ferreira, né? Eu acho, tá? Minha opinião, eu acho o Abel Ferreira um baita de um líder, mas pra mim já deu, né? Eu acho que é um momento aí pro Abel e pro Palmeiras, porque ele nem parece estar feliz, velho. Entendi, eu acho que o treinador ele tem que puxar a galera, ele tem que estar feliz, ele tem que estar motivado. A gente viu a coletiva dele ontem, estávamos em live aqui, né? Cara, um desânimo, né? A sensação que a gente tem é como se ele não quisesse vir treinar o Palmeiras. E a gente entende que a pressão é muito grande e que é um ser humano, né? Então eu acho que a diretoria tem que ter uma conversa muito séria com ele e tentar entender. Abel, qual é o seu objetivo? Você quer ficar? Qual é a situação? O que tá acontecendo? O Palmeiras não conseguiu trocar 3 passes, cara. A gente tem sim boas coisas pra falar da partida de ontem. O Marlon Freitas é uma delas, jogou muita bola, tá? Muita bola. Inclusive teve que, em dados momentos, até agir com liderança, né? Peitou o Ranieri, defendeu os jogadores. O Alan, uma vez tentou um drible lá, caiu também, ele foi lá proteger. Cara, jogou o fino da bola. Andréas Pereira, craque de bola, craque de bola. Quanto mais perto ele jogar da área, melhor. E o Flaco Lopes um gigante, tá? Não só pelo gol e pela comemoração polêmica, né? Mas porque, de fato, ele é um atacante alto. E jogadores muito altos, assim, é muito difícil você ver um atacante alto, assim, técnico, né? Ele domina bem, ele tem bom controle de bola, ele finaliza gol, cabeceia bem, é um baita de um atacante, tá? E é engraçado, né? Porque o Palmeiras às vezes monitora nomes ali, 100 milhões de reais, 200 milhões de reais, e a gente esquece que temos alguns excelentes jogadores no elenco. Não gostei da forma como o Abel substituiu o Vitor Roque. Muita gente me falou que ele não estava bem na partida. Eu tenho uma visão contrária, com o máximo respeito à sua opinião, né? Opinião de quem discordou de mim ou vai discordar. Mas pra mim o Vitor Roque fez uma partida
gigantesca, incomodando os zagueiros do Corinthians. Quando ele saiu da área e veio buscar a bola, achou algumas diagonais, jogou muito bem, tá? No meu ponto de vista, com toda humildade. Então a gente tá vivendo uma realidade bastante complicada, né? Sobre o Paulinho tá de fato avançando na recuperação. A gente já estamos acompanhando de perto isso, né? Falamos do Paulinho rotineiramente. A informação que saiu hoje aí, nas principais fontes da imprensa, é que o Paulinho acelerou a recuperação. Ele vai iniciar agora uma transição física mais intensa, que é para poder em março estar à disposição do Abel. Essa é a informação. O PVC falou que o Paulinho só vai estar 100% em maio, e eu até acredito, porque leva um tempo, né? Ele vai se recondicionar, vai jogar algumas partidas, e aí depois de um tempo ele vai estar 100%. Essa é a minha opinião, e o que todas as informações estão mostrando, né? Junto dele, o Felipe Anderson iniciou a transição física hoje, e provavelmente vai ter condição de jogo também em breve. Então o Palmeiras vai se reforçar, né? Com o retorno do Evangelista, que já jogou, chegada do Paulinho, chegada do Felipe Anderson, John Arias, e aí sim uma contratação, o Palmeiras tem tudo aí para de fato elevar o nível do elenco, né? Transformando num clube um pouquinho mais forte. Falando agora sobre a possibilidade de estreia do John Arias, tá? John Arias tem uma grande possibilidade de estrear agora no dia 25 de fevereiro. Talvez um jogo antes, ali nas quartas de final do Paulistão, tá? 25 a gente pega o Fluminense no Brasileiro, né? Talvez um jogo antes, ali nas quartas do Paulistão, ele já tenha condição de jogar. Ele pediu mais uns dias na Inglaterra, porque tá acertando todas as questões, né? Tem moradia, tem uma série de coisas que o jogador tem que fazer, né? Mas muito mais importante do que isso, lembrem-se, John Arias não teve férias. Ele saiu do Fluminense do Mundial e já foi pro Wolverhampton e jogou, tá? Então, óbvio, o Palmeiras vai precisar dar um tempo aí e recuperar o jogador para não ter novas lesões, tá bom? E agora, antes da gente entrar no SofaScore, gente, só para finalizar essa questão do jogo do Corinthians ontem, me chamou muito a atenção a postura do Abel, tá? Muito inquieto, mas assim, demais. E não com o time. E é isso que me deu, sabe, os 5 minutos assim na live. Ele não estava incomodado com o time. A sensação que eu tenho é que ele estava incomodado com outra coisa. Será que tem coisa rolando nos bastidores? A gente não sabe, né? Mas assim, ele é um líder. E por ele ser um líder, a gente tinha uma expectativa diferente ali taticamente, né? Eu esperava que ele fosse mexer o time pro segundo tempo, coisa que não aconteceu. Se o Palmeiras jogar dessa forma, de maneira, parece que com medo, né? Contra os adversários que têm condição de jogar de igual para igual, se não melhor, né? Vai ser muito difícil conquistar títulos essa temporada de novo. Talvez ganhe um Paulista, talvez ganhe um campeonato de um pouquinho menos expressão, né? Mas eu tô falando dos títulos que a gente quer. Brasileirão, Libertadores, esse tipo de título, tá bom? Vamos agora aqui pro SofaScore, porque eu quero fazer uma comparação aqui com vocês e eu quero que vocês me digam a opinião. Primeira coisa que a gente vai comparar aqui é o Danilo com o André. Então são os dois nomes que estão sendo sondados no Palmeiras, né? Dois bons jogadores, e eu quero que vocês me deem a opinião de vocês a respeito disso. Qual deles encaixa melhor com a camisa do Palmeiras? Vem comigo. Então aqui a gente tem a comparação dos dois jogadores, o André com 24 anos, mesma idade do Danilo, a altura dos dois bem parecida, né? Com o André valendo um pouquinho mais, 29 milhões de euros contra os 23 do Danilo. A nota do André na Premier League 25-26 é 6.82, e aí a gente precisa utilizar o Brasileirão de 2025, né? Porque o Campeonato Carioca é muito mais fácil, tá? A gente encontra uma nota de 7.05 para o Danilo. Número interessante, né? Disposição tática, mapa de calor dos jogadores bem parecido, com o André batendo escanteio, ou pelo menos se aproximando dos escanteios para jogadas ensaiadas. Esse número também chama atenção. Vamos ao que interessa? Minutos por jogo, o André jogou mais partidas, né? 23 partidas contra as 13 do Danilo no Brasileirão. Então, obviamente, vai ter mais minutos. Mas o que importa é isso aqui. O Danilo marcou 1 gol e o André marcou 0 gols. Ponto importante. Embora o André pise na faixa de campo ofensiva, o Danilo pisa mais, tá? Ele entra mais na área do adversário, finaliza mais a gol, e isso é muito importante, tá? Então, no quesito finalização, no quesito análise ali, o Danilo vence o André. No quesito passes, também, tá? É bem verdade que o André tá disputando uma liga inglesa com jogadores de alto gabarito, mas o Brasileirão também não é tão ruim assim, né?
a gente vê que o Danilo tem mais assistências e tem mais ali qualidade de passe longo, tá bom? Embora o André cruze mais bolas para a área, então talvez o Abel até contrate ele, né? Gosta de uma jogada lateralizada. Agora, defendendo, cara, que é o grande ponto que eu quero mostrar pra vocês aqui, o André é um leão, tá? Porque ele tem uma média de 2.2 desarmes por partida, ele é driblado uma vez por partida. Esse número é bem assustador, tá? Então, assim, cortes, chutes bloqueados, defendendo, o André é muito melhor. Quando a gente analisa os dribles e os duelos ganhos no chão, a gente tem uma mescla, né? O André é um jogador mais defensivo, então ele ganha mais duelos, mas o Danilo dribla mais e alcança mais, né, o último terço do campo. É um movimento legal. O Danilo tem muito menos cartão que o André, né? Ou seja, fica bem claro, André é um procedimento defensivo, Danilo é um jogador para ofensividade. Vamos aproveitar aqui e vamos dar uma comparada numa coisa que todo mundo me pediu aqui, que é o Marcos Leonardo. Quando a gente analisa o Marcos Leonardo, né, com o Vitor Roque, né? Então o pessoal me pediu bastante essa comparação, até porque a gente tem que entender se os dois têm condição de jogar juntos, né? Faixa de idade semelhante, altura semelhante, valor de mercado, o Vitor Roque é muito mais caro, né? E aí a gente tem a movimentação do Marcos Leonardo, vamos só arrumar aqui, pegar a Liga Saudita e o Brasileirão 2025. Acho que é um bom cenário de adaptação, né? Então a gente tem aqui o Marcos Leonardo flutuando sempre como centroavante. Você que acompanha o canal já sabe, o mapa de calor é aquecido aqui no meio do campo, porque quando o time está perdendo e retranca, o centroavante é o primeiro a marcar ali no meio campo, certo? Pode ver que o do Vitor também está aqui. E o Vitor já puxando mais para o centro e para a esquerda, um jogador com velocidade, com muita capacidade de verticalidade, né? O dobro de jogos disputados pelo Vitor Roque, até porque aqui a gente está comparando a temporada 25-26, né? Quando a gente olha 24-25, a situação se assemelha, mas mesmo assim eles disputam menos partidas, né? Enquanto na temporada 23-24, o Marcos Leonardo marcou 17 gols em 24 jogos, o Vitor Roque fez 16 em 33 jogos. A média do Marcos Leonardo é maior, tá? E aí a gente pode até entender, né? O cara jogando numa Liga Saudita no melhor time da Arábia. Então, assim, é mais fácil para ele. A gente analisando passes, o Vitor Roque tem um número maior de assistências, mas o Marcos Leonardo cria mais chances a gol. O Vitor Roque é mais agudo defendendo, né? E driblando também. Então, dá uma olhada nos duelos ganhos pelo chão do Vitor Roque. 4.6. 50% das vezes em que ele briga pela bola no chão, ele ganha. É um trator. E aí fica uma dúvida pra gente lapidar. Caberia esse time, Vitor Roque e Marcos Leonardo jogando juntos? Eu acho que sim. Eu acho que o Marcos Leonardo é um baita de um jogador pra compor esse time do Palmeiras, tá? Eu acho que o Palmeiras ganharia muito, subiria muito de nível. Faz sentido pra mim. Me diz sua opinião nos comentários, porque ela é muito importante. Então é isso, família Palmeiras 90+, eu agradeço de coração por tudo, tá? O canal não para de crescer e eu devo muito a vocês. Muito obrigado de coração por tudo que vocês estão fazendo pelo canal, um forte abraço e avante palestra.